Olá, meu nome é Erika Cabral de Melo Araújo e hoje nós vamos falar sobre a eletrodinâmica. A eletrodinâmica é a parte da eletricidade que estuda as cargas elétricas em movimento. A corrente elétrica é o fluxo de partículas eletrizadas, que são os elétrons ou os íons, isto é, cargas elétricas em movimento. A corrente eletrônica é quando as cargas elétricas em movimento são elétrons, e a corrente iônica é quando as cargas elétricas em movimento são os íons. No sistema internacional, a intensidade da corrente elétrica é dada em coulomb por segundo, denominado ampere. Os submúltiplos usuais do ampere são 1 miliampere e 1 microampere. Por convenção, o sentido da corrente elétrica é o sentido do campo elétrico no condutor. Assim, é o sentido oposto ao do movimento dos elétrons. A corrente elétrica produz vários efeitos. Temos o efeito magnético, que é quando uma corrente elétrica produz campo magnético no espaço em torno de si. Temos, por exemplo, quando desvia a agulha magnética de uma bússola. Efeito térmico ou efeito Joule, que é quando uma corrente elétrica, pela sua passagem, aquece o condutor. Temos, por exemplo, o chuveiro elétrico. Temos o efeito químico, que é quando acontece a eletrólise, abordado na química. A gente pode observar na imagem que, junto a um dos elétrodos, observamos a deposição de cobre metálico e, no outro, a libertação de cloro gasoso. E temos o efeito fisiológico, que acontece a passagem da corrente elétrica por organismos vivos, que é quando acontece um choque elétrico. A corrente elétrica pode ter sua intensidade constante ou variável no decorrer do tempo. Na primeira imagem, a gente pode observar a corrente contínua e no segundo, a corrente alternada. Nesse caso, seria uma corrente alternada senoidal. Resistores e lei de Ohm. A corrente elétrica é consequência da diferença de potencial entre dois pontos de um condutor. No entanto, para a mesma DDP, que é a diferença de potencial, a intensidade de corrente elétrica varia para diferentes condutores. Para o mesmo trecho de um dado condutor, Ohm concluiu experimentalmente que a razão entre a DDP U e a intensidade de corrente I é uma constante. A constante, no caso, denomina-se resistência elétrica R. Todos os condutores que obedecem à lei de Ohm denominam-se resistores ou condutores ohmicos. Georg Simon Ohm, físico alemão, dedicou-se à investigação científica dos fenômenos da eletrodinâmica, conseguindo relacionar as três grandezas básicas no circuito: a força eletromotriz do gerador, a intensidade de corrente elétrica e a resistência elétrica do circuito. Esse resultado, conhecido como a lei de Ohm, pode ser matematicamente expresso. Para o mesmo trecho de um condutor, U sobre I é igual a R. Esquematicamente, os resistores são representados da seguinte forma. Quando a resistência elétrica de um resistor pode ser modificada, ele é denominado reostato. É representado esquematicamente por: a resistência elétrica de um fio metálico depende do seu comprimento, da área de secção transversal, que é a grossura do fio, e do material de que é constituído, podendo ser expressa matematicamente por R, que é a resistência do fio, igual à resistividade do material vezes o comprimento do fio dividido sobre a espessura do fio, que é a área de secção transversal. A resistividade é a propriedade elétrica do material que constitui o condutor. Assim, cada material tem a sua própria resistividade.